Ronaldo, tudo bem? Oi, Guilherme, tudo bem? E você? Como é que você Tudo, tá? tudo ótimo. Que alegria ter você aqui com a gente hoje. Eu acho que você é uma pessoa que dispensa apresentações. Você já atingiu essa maturidade profissional, mas eu gosto sempre de repassar para quem está conhecendo aqui a primeira vez o que a gente está fazendo com o Brasil Lab. O Ronaldo Lemos, que é advogado, sócio do escritório Renal Penteado Advogados, referência e especialista em tecnologia. Eu costumo brincar que o Ronaldo é uma pessoa multiplataforma, né? Porque você acompanha o Ronaldo nas redes sociais, no Expresso Futuro do canal Futura, direto está na Globo News falando. Além disso, é professor da Universidade de Columbia em Nova York e também do Schwarzman College da Universidade de Tsinghua, se meu mandarim não estiver ruim, em Pequim. É fundador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS Rio, uma referência também na área de Direito, Tecnologia e Inovação no Brasil, e membro do conselho de várias organizações, incluindo o Conselho de Supervisão Independente do Facebook, agora Meta, e da Fundação Estelar. Ele é graduado e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito pela Universidade de Harvard. E em 2015 foi eleito pelo Fórum Econômico Mundial como um dos jovens líderes globais. Fico lembrando, a gente vai fazer esse ano 4 anos do GovTech Brasil. Olha como o tempo passa voando, né? Que em 2018 colocou a agenda GovTech na pauta das eleições presidenciais daquele ano, né? Muitos candidatos depois começaram a falar daquilo, e foi por isso que a gente sugeriu esse tema para o nosso bate-papo hoje, que era falar de GovTech e eleições 2022, já que a gente vai ter essa eleição no Brasil. Então eu queria primeiro te agradecer por estar aqui com a gente e já começar esse nosso bate-papo com essa pergunta, quer dizer, do GovTech Brasil para cá, de 2018 para cá, o que você viu de avanços na agenda GovTech do Brasil? O que você acha que faltou avançar, Ronaldo? Poxa, Guilherme, eu que agradeço e não tenho nem o que falar, tá? Com relação ao que mudou, né, o que vem acontecendo, o evento de GovTech que a gente fez até juntos, né, em 2018, 17, né, ele foi absolutamente seminal, né? Essa agenda de GovTech enquanto política pública, ela basicamente não existia no Brasil, né? Era uma agenda, vamos dizer, à deriva, não tinha relevância nenhuma. E o que eu acho que o evento conseguiu fazer é demonstrar que não tem opção, né? A transição de governo analógico para governo digital, ela não é facultativa, ela é obrigatória. E ela vai acontecer independente de planejamento ou não. Então, com essa semente que foi plantada, né, literalmente a ficha caiu. Caiu para o governo federal, caiu para os governos estaduais e, em grande medida, tem caído cada vez mais também para as administrações municipais. Então, a gente vê hoje no Brasil iniciativas de GovTech, né, de uso de tecnologia no governo, em todas as esferas, né, da federação. E no governo federal, a gente teve avanços, né, muito significativos, como é o caso, por exemplo, da construção da plataforma gov.br, e o gov.br vem crescendo de importância, de número de usuários, e começando ali a se tornar uma plataforma relevante. Então, teve avanço, sim. Agora, teve retrocesso também, né? Por exemplo, sobre como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, vem sendo utilizada de forma equivocada para fechar o acesso a bancos de dados com dados públicos, né? E é muito ruim e preocupante a gente vê agora um uso totalmente equivocado da LGPD para fazer com que determinados gestores públicos, até determinados poderes, órgãos públicos, queiram gerar retrocesso. Isso, para mim, é muito preocupante. Então, a gente está num momento em que temos algumas conquistas e temos também alguns elementos preocupantes que a gente tem que colocar no radar, que podem prejudicar exatamente esse ecossistema tão rico, né, de GovTech que a gente está vendo florescer aqui no Brasil. Que legal, muito legal. E eu concordo 100% com o que você falou. Eu acho que essa questão também da segurança da informação, né, Ronaldo, com esses vazamentos todos que a gente viu do Ministério da Saúde e que aconteceram no momento da pandemia, depois, e tudo isso para mim por quê? Porque a gente não tem, infelizmente, foi o tema da sua palestra aquela vez, a identidade digital única ainda. E aí que eu queria saber de você, como que você vê agora o Documento Nacional de Identidade, que é essa batalha que vem já há 4 anos, né? Então agora a gente tem aí o Documento Nacional de Identidade, o DNI, que é uma realização a partir da base de dados do TSE, junto com o governo federal, né? Vai se criar então o que seria finalmente essa identidade digital única a partir do número do nosso CPF. Se você acha que ele finalmente tem potencial para se tornar a nossa chave única de conexão com serviços públicos digitais, quer dizer, o DNI, como é que você vê isso que é chave, né? O elemento chave você ter um login único para saber, para as pessoas terem esse contato com os serviços públicos federais. Olha, Guilherme, é um avanço, não tem a menor dúvida. Ele avança exatamente naquele sentido que a gente vinha propondo, né?
Então, eu acho que ele usa o CPF como um unificador, né? O CPF, lembrando, ele não é uma identidade, ele é um cadastro administrativo, né? Mas não acho ruim, acho que funciona usar o CPF para essa finalidade e ele resolve em alguma medida, né? Agora, a minha preocupação é exatamente a integração desse novo RG com os sistemas digitais. E aí, eu acho que a gente não está resolvido, tá? Eu acho que o gov.br, esse sim, tem muito mais o potencial de ser o login único, né, do que esse novo RG. Por quê? O novo RG ele tem um avanço que ele traz o código QR, permite que você verifique que o documento em si ele foi emitido de forma legítima, né, certificada. Agora, dito isso, por exemplo, ele não tem um PIN, né, uma senha, como tem a identidade digital, por exemplo, estoniana. E isso é uma limitação, porque esse código QR, pelo menos em princípio, ele não vai poder ser usado para logar, né, nos sistemas governamentais. Ele pode até funcionar como um elemento adicional. Mas por que ele não vai poder ser usado para logar? Porque se você perder o seu documento físico com o seu código QR, né, e aquele código fosse o seu login, você poderia logar no nome do portador ali do RG. Isso eu lamento um pouco, porque eu acho que a gente deveria ter um documento capaz de ser o último documento da vida, né? E eu não vejo isso como sendo o novo RG, apesar de, com certeza, né, eu achar que ele é um grande avanço, mas ele não resolve todas aquelas aspirações que a gente colocou ali na época do GovTech. Então, outro problema é que ele também não unifica as outras identidades, né? E isso também não seria o ideal. O ideal seria um documento a partir do qual você coloca os atributos, né, da pessoa. Se ela pode votar, se ela está registrada para o trabalho, se ela já fez o certificado de reservista, e a partir dali você vai criando uma espécie de um cofre digital protegido, certificado, em que a pessoa pode gerenciar todos os documentos, as suas transações da vida civil e a sua relação com o poder público, tudo de forma segura, né? Então, tem umas lacunas ainda. Então, o meu medo, para sintetizar, é que o novo RG se transforme em apenas mais um documento, né? O que eu gostaria de ver é que a gente tenha o último documento que você vai precisar tirar na vida. É o documento que vai convergir todos os outros. Esse eu acho que é o objetivo que a gente tem que apontar, mas eu acho que a gente tem que continuar batalhando para construir esse modelo. Eu acho que vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? E concordo assim embaixo do que você falou. Falando, então, acho que essa já é uma pauta prioritária, já poderia ser uma coisa para a gente pensar nesse ano de eleição federal e estadual, quer dizer, acompanhar o desenvolvimento e a implantação do DNI e garantir que ele seja de fato a última tentativa, o último esforço que está se fazendo para a digitalização e criação dessa identidade nacional única. Aí eu queria saber de você, assim, para as eleições desse ano, que outras agendas você acha que são importantes em tema federal, em tema estadual? Mas a gente ainda vê muito tímido, né, Ronaldo? Planos estaduais de digitalização de serviço, planos municipais de digitalização de serviço, que é fundamental essa coordenação do governo federal para não virar mais silo, né? Então, acho que eu queria ouvir de você, assim, o que você vê que a gente tem que ficar mais atento, tem que observar com relação a isso, que podem ser temas para a pauta dessas eleições. Então, Guilherme, é tanta coisa, né? A gente poderia ficar aqui 10 horas para cobrir a agenda. Mas, assim, de destaque, tá? O tema da LGPD é fundamental. A gente precisa parar de impedir que a LGPD cause retrocesso. A gente precisa avançar em transparência e não retroceder. É isso, gente. O dado precisa circular com toda a proteção, respeitando direitos individuais e assim por diante. Mas é o contrário. A LGPD não foi feita para gerar sigilo de dado, ela foi feita para o dado poder circular. Outra agenda importante é que a gente precisa saber o que a gente quer da tecnologia, né? O Brasil é um país em desenvolvimento, nós não somos países desenvolvidos, a gente é um país pobre e a gente precisa avançar. E qual país do mundo hoje pode se dar o luxo de querer avançar sem pensar a sua posição com relação à tecnologia? Então, a gente precisa parar de ter uma agenda que é simplesmente reativa. A gente precisa criar uma agenda positiva. O que a gente quer da tecnologia? O que o Brasil quer da inteligência artificial? Quais os campos que nós vamos sinalizar, por exemplo, que nós vamos aplicar a inteligência artificial? Então, o país precisa ter, vamos dizer, um norte. E a agenda tecnológica brasileira ela tem sido ou inexistente, que é o nosso padrão,
ou reativa. Parece alguma coisa e a gente vai lá e reage. Isso está totalmente errado. A gente precisa começar a pensar onde a gente quer chegar, e uma vez estabelecido esse plano de onde a gente quer chegar, a gente precisa executar o plano, né? Esse tema, na minha visão, ele deveria ser central para qualquer debate agora nesse ciclo eleitoral. Não dá mais para isso aqui ser algo aspiracional, tem que ser algo concreto que a gente precisa decidir. Quer dizer, a gente está hoje vivendo um momento triste, né? Nem de uma guerra, eu digo uma invasão, né? E a segurança da informação, a guerra cibernética tem tido um papel muito grande nisso, né? E a gente vê essas tendências autocratas, infelizmente, que estão se manifestando no Brasil, tentando, por exemplo, minar a confiança dos brasileiros no processo eleitoral, na tecnologia do nosso processo eleitoral, que é referência há anos no mundo, né? Então, como que você está vendo hoje, Ronaldo, essas tensões da temática de segurança da informação e o papel que elas podem ter nas eleições a partir do que a gente está vendo fora do Brasil e também aqui dentro do Brasil? Pois é, esse tema é fundamental, né? Porque cibersegurança hoje é um tema, acho que está na cabeça de todo mundo, né? Nessa guerra que a gente está vendo, ela é uma guerra e ela é uma ciberguerra, né? A gente está vendo tudo acontecer. E ela já é uma ciberguerra há bastante tempo. Desde 2015, por exemplo, a Ucrânia foi atacada virtualmente e provocou, inclusive, blackout, perda de energia. Milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica por causa de ataques digitais. Então, esse tema ele é central, e o que eu acho que a gente tem que pensar no Brasil é que esse tema está à deriva. E até o país tem passado por alguns episódios que eu até diria que são vexatórios, né? Aquela paralisação nos servidores do Ministério da Saúde por mais de 2 semanas, aquilo não é aceitável, né? E outros órgãos públicos já vêm sofrendo também com ataques, vazamentos de dados e assim por diante. Então, a gente precisa mudar a forma como a gente trata cibersegurança. A forma como eu acho que a gente tem que fazer isso é criando um modelo multissetorial para a questão de lidar com toda a questão de segurança da informação. O que é multissetorial? É um jeito de governar essa questão que envolve o setor público, o setor privado, a comunidade acadêmica e científica, o terceiro setor e assim por diante. Por quê? Porque o Estado sozinho pode muito pouco com relação à cibersegurança. O Estado ele não consegue dar conta de toda a complexidade. Então, isso a gente não tem no Brasil hoje. Do jeito que está agora, a gente está passando vergonha. É uma tristeza, é uma pena, porque o Brasil tem tido vexames nessa área de cibersegurança, um atrás do outro. Muito bom, com certeza. Eu acho que é uma temática que a gente está atrás. E é engraçado porque a gente tem muita gente boa, né, Ronaldo? Assim, no setor privado, nessa área de segurança de informação, que trabalha com firewall. A gente só tem essa dinâmica se a gente conseguir dessa maneira. Quer dizer, se fizer investimento mesmo, como você disse, ser proativo, não ser somente reativo. Agora, aproveitando também esse espaço, Ronaldo, para que você possa compartilhar com a gente alguma outra coisa que eu não te perguntei. Então eu queria aproveitar esses últimos 5 minutos que a gente tem aqui com você, para você contar para a gente aí o que você está planejando. Agora que o ano começa, brincando no Brasil depois do Carnaval, né? A gente está fazendo aqui o nosso Demo Day 2022 quase como um kickoff do ano. Eu queria saber de você o que você pode compartilhar com a gente aí de novidades que vem para esse ano de 2022. Sensacional, Guilherme. Vou dar um spoiler aqui para o Brasil Lab, tá? Então, eu gravo aquela série, né, chamada Expresso Futuro, né? E já estamos na nossa 5ª temporada. As 2 primeiras temporadas foram gravadas nos Estados Unidos. A 3ª temporada eu gravei na China. A 4ª na internet, que era pandemia, eu queria gravar na Índia, não deu certo. E a 5ª eu gravei no interior do Brasil, né? Fui para o interiorzão mesmo, mostrar a inovação que está acontecendo em vários lugares. Foquei muito em startups inovadoras e foi bem legal. E essa 6ª, e aí é o spoiler, eu quero gravar no continente africano, tá? Então, eu estou querendo ir para Madagascar e também para Moçambique, Gana, Quênia, para mostrar a inovação que está vindo do continente africano, né? Países que são mais pobres que o Brasil, têm muito menos infraestrutura do que o nosso país, que enfrentam, às vezes, questões como guerra civil e conflitos armados, e, mesmo assim, estão conseguindo produzir inovações que transformam a vida das pessoas, transformam, inclusive, a forma de governar. A moeda digital que o Quênia desenvolveu antes de todo mundo, o M-Pesa,
foi revolucionária durante o período da pandemia, permitiu um auxílio emergencial muito mais organizado e seguro do que o Brasil mesmo foi capaz de fazer. Então, isso eu quero fazer, sabe? Mostrar essa inovação que está acontecendo, inclusive em lugares com menos condições, recursos do que o nosso próprio país, e que isso seja uma inspiração e também um pouquinho uma pressão, né? Para a gente passar vergonha um pouquinho de falar, porra, se até países que estão num nível até de infraestrutura e desenvolvimento atrás do nosso, né? Estão conseguindo dar saltos tecnológicos, a gente tem a obrigação de fazer o mesmo. Então, isso eu estou fazendo agora e espero que a temporada estreie até o final do ano, mas eu acho que a missão que a gente tem, né, é exatamente essa, é lutar para que todo mundo possa participar da economia da informação, seja com conhecimento grande, caro, sofisticado, seja com conhecimentos pequenos, gratuitos, que a pessoa possa instrumentalizar ali na sua comunidade, na sua vizinhança, no seu dia a dia. Então, eu acho que essa é a aspiração que a gente tem que ter. A gente tem que viver não só dos recursos da natureza, né, que felizmente no Brasil são abundantes, mas a gente tem que viver com o que está dentro da nossa cabeça, que é a informação. Então, na medida em que a gente fizer essa transição, né, para a economia da informação, a gente vai estar no caminho correto do desenvolvimento. E por isso que o Brasil Lab é tão importante, né? Porque vocês, mais do que ninguém, né, estão falando disso e com uma escala gigantesca, porque é a escala do poder público, é a escala de todos, né? De todos nós. É essa a ambição que a gente tem que ter: economia do conhecimento para todos. Então, vamos continuar trabalhando para isso, Guilherme. Que legal, excelente. E eu gostei que você falou dos recursos naturais sempre, mas com a questão do conhecimento, porque é muito isso que a gente tenta fazer, né? Buscar esse conhecimento, esse ambiente empreendedor que é genial no Brasil. Porque é tão legal você ver gente que acorda todo dia pensando em resolver bucha, pensando em resolver problema, com tudo que é difícil. Então isso é sempre muito inspirador, ao mesmo tempo quando a gente encontra as pessoas do setor público abertas à inovação, à transformação digital. Então isso dá um gás para a gente muito, muito legal. Mas um ponto que eu queria pegar, que a gente também vai... E a gente tem que pensar em como trabalhar juntos nessa pauta, que eu estou brincando de chamar de tecnologia 2G, o Double G Tech, que é a junção do GovTech com o Green Tech. Essa é uma agenda que a gente vai colocar agora para 2022 no Brasil Lab também, a partir de um trabalho que a gente fez na Civitec Alliance, uma aliança global com 18 organizações, que a gente levou 5 startups para se apresentarem lá em Glasgow durante a COP26, e a gente tem muito referência nisso. Prevenção de desastres naturais, a gente já teve startup acelerada aqui, então usar esse cérebro para fazer uma otimização dos nossos recursos naturais e a conexão, essa exploração sustentável, né, o desenvolvimento sustentável que a gente busca no Brasil, usando a tecnologia para isso. Ronaldo, super obrigado pelo seu tempo, pelo seu apoio, pela sua conversa. A gente fica sempre muito feliz por ter a chance de te ouvir. Saiba que aqui a casa é sua, sempre que você quiser compartilhar qualquer coisa, por favor, nos avise. E vamos, como eu gosto de dizer, uma tia minha que me ensinou essa frase, where there's a will, there's a way. Né? Então, se a gente tem o desejo, nós vamos encontrar o caminho e vamos sim pensar nessa carta conjunta aí para as eleições desse ano e em outras formas para a gente colaborar juntos, tá bom? Muito Sensacional, obrigado. Guilherme. Tem nem como agradecer, viu? Obrigadíssimo. Incrível e brilhante é o Brasil Lab. É isso que eu acho fantástico, tá? Parabéns aí pelo trabalho de todo mundo. Tá, obrigadão, Ronaldo. Um abraço grande para você, tá? Ótimo dia. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço.